Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje é sexta-feira, estamos ao vivo aqui na IPPTV e contamos com a sua participação nessa conversa dessa tarde. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixa também um comentário com o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo, porque nós queremos conhecer você e daqui a pouquinho nós vamos estar lendo os comentários do chat. É sempre importante que você participe, deixe a sua opinião, deixe o seu nome. A gente vai te conhecendo aqui todas as tardes neste programa. Hoje comigo está Samuel, nosso seminarista aqui, que vai nos ajudar a debater o tema. E nós também temos um convidado especial e ele vai nos dizer agora. Samuel, fala pra gente qual é o tema de hoje e quem é o nosso convidado online. Boa tarde, Marcos. Boa tarde você que está nos assistindo aí na IPPTV, né? É um prazer estar com vocês aqui mais um dia. Que Deus muito abençoe nesse dia, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre viver com simplicidade. O que significa viver com simplicidade? É uma pergunta que a gente deve fazer, né? Será que ser rico é problema? Será que ser rico é não ser simples? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o pastor Carlos Kleber. Hoje, atualmente, ele é pastor ali na Presbiteriana de Olímpia, historiador, mestre em história, teólogo muito bom. Foi meu professor de seminário, é um amigo pessoal meu. E eu fico muito feliz com ele aqui. E seja bem-vindo, Kleber. Que Deus nos abençoe aqui hoje. Me ouve bem, Samuel? Sim, escutando. Joia, quero cumprimentar todos os ouvintes, também os queridos que fazem parte da IPPTV. Que Deus abençoe, que seja um tempo de edificação e que eu consiga responder com a graça de Deus o que vocês perguntarem. Muito bom, pastor. A nossa primeira pergunta já vai esclarecer uma dúvida que é muito recorrente, né, a respeito de bens materiais. Quando nós falamos em simplicidade, nós estamos também falando sobre bens materiais, ou seja, é possível que alguém que tenha condições financeiras muito boas consiga ser alguém simples e vice-versa? Eu entendo que sim, porque o problema não é ter recursos, o problema não é a gente ter bens. O problema, eu diria, que tem a ver com o excesso, tá? Então é possível uma pessoa ser rica, mas ela ter simplicidade no coração. Eu entendo que há uma frase que explica bem isso. Todo excesso é evidência de alguma falta. E Hernando Dias Lopes, ele explica o que vem a ser consumismo de uma maneira muito didática, muito legal. Ele diz que consumismo é você comprar o que não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece. E há pessoas ricas que eu conheço que não vivem desse jeito, que apesar de terem bens materiais, viverem confortavelmente, não são consumistas. Eu entendo sim que é possível você viver com simplicidade, apesar de ser uma pessoa que viva materialmente numa condição muito boa, porque embora envolva bens materiais, eu diria que a simplicidade ela tem a ver mais com a disposição do coração, da condição da alma. E como a gente vai ver, está relacionada à satisfação em Deus. Existe uma passagem bíblica que eu queria levar em consideração, e a gente encontra em 1 Timóteo no capítulo 6, por exemplo, o apóstolo Paulo ele fala que de fato a grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido a esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. E nesse aspecto eu diria primeiramente que a simplicidade está associada à perspectiva correta do reino, tá? Então, é possível uma pessoa ser rica do ponto de vista material e não ser simples, assim como uma pessoa ser pobre e também não ser simples. A palavra contentamento aí no texto vem da palavra grega autarkeia, que significa suficiência interior. E assim sendo, a gente observa que a simplicidade para o cristão está totalmente associada à perspectiva correta do reino. Escrevendo, por exemplo, aos Colossenses, Paulo diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O escritor aos Hebreus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei e jamais te abençoarei. Se você me permite ainda,
Tem uma frase de Calvino nas Institutas, no 4º volume, quando ele trata sobre a escassez e a fartura, ele diz o seguinte: aqueles que se acham na pobreza, aprendam a suportar com paciência a sua escassez, para que não se atormentem com demasiada preocupação. Os que conseguem observar esse equilíbrio emocional têm tido não pequeno proveito na escola do Senhor. Então, eu penso que, partindo dessa ideia, que a simplicidade está sim associada com a perspectiva correta do reino de Deus, não necessariamente com a condição material atual. Embora envolva nossa relação com os bens, a simplicidade tem a ver com a condição da alma, tá? E é possível, nesse sentido, você ter pessoas que têm recursos e não são simples, mas você vai conhecer pessoas que têm muitos recursos e têm uma alma satisfeita em Deus, não são necessariamente consumistas. E você vai conhecer pessoas pobres que não têm tantos recursos e são consumistas. E o que é que isso nos ensina? É que a condição e a maneira como nós nos relacionamos com os bens, com a busca por uma vida confortável, tem total relação com a simplicidade. E a simplicidade tem total conexão com a nossa satisfação em Deus. Eu começo por aí. E que bênção, pastor. De fato, pensar um pouco mais sobre isso, né? E entendendo que quando nós vivemos na perspectiva correta, né? Nós, independente dos bens, onde está o nosso coração, à disposição dele, né? E que nós devemos levar em conta, né? Eu falo por mim. Antigamente, quando mais jovens, eu tinha meio que preconceito com gente rica, né? Que eu pensava na minha cabeça limitada, eu pensei que todo rico era avarento, todo rico só se portava com o próprio umbigo, todo rico era complicado, né? Mas com o passar do tempo, eu fui convivendo com pessoas com uma melhor condição financeira do que eu, e com pessoas com muito mais condição financeira do que eu, e eu vi que, de fato, são crentes de verdade, são crentes que amam ao Senhor, que amam a Deus e a sua obra, e que, independente do valor financeiro que ela tenha na sua conta, ela continua e persevera, né, em viver uma vida que agrade a Deus. E que bom que o senhor já introduziu falando sobre esse ponto, né, que é um ponto-chave, né? A gente não pode ficar limitado, né, com relação a esse tema, né? Mas, pastor, nos aprofundando mais um pouco sobre ele, porque nós buscamos, e falando sobre bens materiais mesmo, né? Por que buscamos tantas coisas que não precisamos? Porque pode um cristão ser alguém consumista? Então, poder ele pode, ele não deve. Eu diria que o consumismo, ele acaba revelando a condição da nossa alma. E quanto mais, Samuel, eu não estou satisfeito em Deus, mas eu vou procurar coisas para suprir essa lacuna. Então, tem pessoas que estão num casamento, num noivado difícil, e aí para dar uma guinada no relacionamento, faz sacrifícios absurdos, sabe? Presenteia com atrativos que você não tem condição de arcar, ou tentam dar uma condição melhor para dar um plus no relacionamento. E isso tem relação com a nossa perspectiva de reino, porque o reino de Deus tem diretrizes para os nossos relacionamentos, nos ensina como devemos ser enquanto mordomos diante de Deus. Então eu diria para você que um cristão não deveria ir por esse caminho. E todas as vezes, agora eu vou falar de maneira pessoal, todas as vezes que eu me pego com um coração tanto quanto inclinado a desejar demais bens materiais que agora eu não posso ter, eu vou para os pés do Senhor e vou pedir misericórdia e dizer: Deus, me ajuda, que está difícil, eu não estou conseguindo e meu coração está inclinado demais a isso. Eu lembro que João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nesse aspecto, quanto a gente está distante de Deus, quando o nosso coração não está satisfeito em Deus, a gente tende a tentar suprir essa carência com outras coisas. E respondendo, né, eu diria que
a gente acaba buscando coisas que a gente não precisa por ter uma perspectiva equivocada, ou a gente tem até a perspectiva certa, mas a gente não está buscando a comunhão com Deus devidamente, e isso repercute nas nossas decisões, nos nossos investimentos e naquilo que colocamos os olhos. Tem um texto que está lá em Mateus que é muito pedagógico nesse aspecto. Se teus olhos forem bons, teu corpo será cheio de luz. Ou seja, aquilo que você põe o olhar vai, se for bom, vai trazer repercussão boa para a sua vida e aos que estão ao seu redor. Então, o cristão não deveria ser guiado pelo consumismo, pela lógica de mercado, mas sim guiado por Deus e conservando em mente esse primeiro tópico que eu trouxe, né? A perspectiva correta do reino. Sempre estar avaliando como devem ser os relacionamentos, porque eu posso usar da estratégia de consumo como meio para tentar melhorar uma condição, ou como eu sou visto diante das pessoas. Veja, como eu sou visto, tentando resolver um problema no relacionamento. Isso não deve ser o caminho. A gente deve procurar viver, desfrutar das bênçãos que Deus deu, mas desde que essas bênçãos, isso que a gente compra, esteja dentro do nosso orçamento, isso seja uma decisão equilibrada, não precipitada, afobada. Enfim, eu penso dessa maneira, que muitos cristãos acabam enveredando. Eu sou tentado a isso, você é tentado a isso. É algo que eu estou falando, estou acima do bem e do mal, estou imune a isso. Não. Eu tenho que lutar contra. E quanto mais eu busco a Deus na vida devocional e no dia a dia buscando a sua presença, mais meu coração é livre disso. Amém. Que Deus nos ajude a isso, né, pastor? Porque nós vivemos em um mundo que nos empurra para o contrário, né? Nos faz cada vez mais querer gastar mais, ter coisas as quais nós não precisamos, nos faz viver em uma competição, né, de quem tem mais, quem mostra mais. Até dentro da igreja mesmo isso acontece, né? Nós vemos uma competição ali de quem se veste melhor, quem está mais arrumado. Isso é muito triste de ver acontecer, né? Quando o Senhor se importa com o nosso coração e nos traz um convite de uma vida com simplicidade mesmo, né? Talvez o tema deste programa não atraia muitos, porque viver com simplicidade não é algo que nós almejamos como deveríamos, né? Pelo contrário, se o tema do programa fosse viver com luxo, né? Com riquezas, acho que chamaria muito mais atenção, mas não é sobre isso que a Bíblia nos convida, né? Na verdade, são coisas secundárias. E eu, entrando nessa história, eu ia falar exatamente isso, né? Se fosse, tipo assim, vivendo com poder, ou vivendo como conseguir vitória em sua vida, né? Talvez seria o tema, acho que chamaria mais pessoas, mas quando a gente traz para a realidade, que é uma visão, né, pastor, não apenas terrena do mundo, mas uma visão holística, né, uma visão do reino, uma visão de algo além do físico, do material, algo espiritual, né? Quando falam de bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais, e a gente tende sempre o nosso coração voltar, né? Volta àquela sua primeira fala, né? O coração, né, do homem, né, onde ele está inclinado, né? E essa deve ser a nossa preocupação, né, diária, Sim. onde nossos corações estão inclinados. E temos visto muitas pessoas correndo atrás de bens materiais, né, pastor? E aí a gente queria conversar um pouquinho com o senhor a respeito disso. Quais são os perigos de ter essa mentalidade, de se viver correndo, buscando bens materiais, ter isso como alvo, né, da sua vida, da sua jornada? Então, eu estruturei a minha resposta como se fosse um sermão para ficar mais didático para aqueles que estão ouvindo ou eventualmente venham assistir depois. Falei que a simplicidade da vida está associada à perspectiva correta do reino de Deus, mas ainda a simplicidade da vida está associada à confiança na providência. E respondendo essa sua pergunta, quais perigos uma pessoa que busca viver dessa forma consumista, às vezes uma busca exacerbada por conforto financeiro, o que é que isso gera? Então, eu diria que vou resumir em 3 palavras: frustração, amargura e inveja. Veja que há muitas pessoas que pensam que
se eu estudar arduamente, eu vou passar num concurso. Puxa, eu conheço muita gente boa que não passa em concurso, tá? A gente aprende, muitos especialistas em concurso, em carreiras, dizem, olha, você consegue, você é capaz, e não trazem para as pessoas a noção da providência. E o que isso tem a ver conosco? E o que isso tem a ver com contentamento? Jó era um homem próspero, muito próspero. Perdeu tudo, como nós sabemos a história. Ele disse o quê? O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 20, 21. Eu vejo que Jó é um exemplo de simplicidade, apesar da riqueza dele. Ele não blasfema naquele instante. Ele suporta coisas inimagináveis para nós. Quando Paulo diz, por exemplo, lá em Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu tenho que entender, meus irmãos, que Deus está usando todas as circunstâncias, inclusive a escassez, inclusive a falta de oportunidades, para forjar Cristo no meu caráter. Quantas vezes eu aprendi na enfermidade? Quantas vezes eu aprendi passando por necessidade? A gente aprende a ser mais sensível, a gente aprende a ser mais compassivo. E aí, há pessoas que saem atrás de uma vida confortável. O natural é a gente buscar, não há problema nenhum em a gente desejar uma vida confortável. O problema é a busca exacerbada. O problema é a busca de todo jeito, sacrificando princípios da nossa vida, como a família, como a comunhão com Deus. Então eu conheço pessoas que, para ganhar bem, trabalham de domingo a domingo. E o dia do Senhor? Aquele dia que os puritanos chamavam de dia da feira da alma. Isso não é retórica de pastor. Deus separou um dia em 6 para adorarmos. Na antiga aliança era o 6º dia. Na nova aliança é o 7º, é o primeiro dia da semana. Na antiga aliança era o 7º, perdão. Na nova aliança é o primeiro dia porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas o Shabá, o dia de descanso, deve ser observado por nós. Eu conheço pessoas que estão sacrificando a família, a formação dos filhos, dando mau testemunho, exatamente porque no desejo de ter o melhor carro, morar na melhor casa, comer a melhor comida, se vestir bem, então não se contentam com aquilo que Deus tem dado e que seria suficiente para as suas vidas. Quanto a esse aspecto, o apóstolo Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele diz, no verso 8, tendo sustento e com quem nos vestir, sejamos com isso contentes. Isso é difícil. Isso é difícil a começar de mim. Mas, olha o que eu falei dos perigos. Você perguntou os perigos, né? Verso 9. Os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Eu não sei se vocês estavam no CAL, e Sim. Aqueles que estão acompanhando a gente devem lembrar o que o reverendo Roberto Brasileiro falou. De alguns pastores, irmãos, que muitas vezes querem que a esposa também esteja trabalhando. No caso, ele estava se referindo mais a pastores. E algumas delas vão trabalhar e acabam se desviando. Passam para um curso de medicina e se tornam médicas e se desviam. Ou então passam num concurso, perdem um foco do reino, porque não necessariamente precisa adulterar ou largar a fé. Mas às vezes está na igreja, mas já não tem mais o mesmo fervor. Já não vem a vida com Deus, a vida devocional, do mesmo jeito como antes. Isso é perda. Porque a gente é cristão e a gente tem uma cosmovisão diferente. A gente deve ver o mundo de uma maneira diferente. E há perigos, sim, que rondam o consumismo. Eu cito aqui uma outra frase de Calvino, me permitam, que eu julgo uma das melhores que eu já ouvi com relação a essa questão. Ele, comentando, diz assim: todos que desejam servir a Deus com sinceridade, aprendam do exemplo do apóstolo, que sabia viver na abundância e ter positiva paciência na pobreza. Aí depois ele diz o seguinte, olha que bacana. Quase sempre sucede que aquele que não suporta com paciência... Olha que frase. Escuta isso aí. Está nas Institutas, mais precisamente a edição 2006, a página 222. Quase sempre sucede que aquele que não suporta com paciência a pobreza mostra o vício contrário quando se vê na abundância.
Explico isso dizendo que aquele que se envergonha de usar roupa rústica ou modesta, usará com vanglória roupas finas. Não é verdade? Então o cara ali está uma condição social difícil, tal, fica com vergonha de usar a camisa lá que comprou na Riachuelo ou em outra loja mais simples, né? E aí fica com vergonha, vai para uma festa e tal, mas quando ele usar uma Lacoste, uma Brooksfield, uma outra marca, ele vai usar com vaidade. Isso aí é o que Calvino está dizendo. Quem não se contenta com a alimentação frugal, atormenta-se com o desejo de melhor comida e não conseguirá conter-se quando estiver à mesa, numa mesa mais farta e rica. Quem não souber viver em condição humilde ou sem cargos públicos, não conseguirá evitar o orgulho e a arrogância se passar uma situação socialmente honrosa. Eu gosto da frase de Tim Keller, o pensamento dele no livro Ego Transformado, quando ele diz que o orgulho se dá exatamente naquele desejo da gente ter mais que o outro, tá? E na base desse consumismo está o orgulho, sem sombra de dúvida. Então, perigos, frustração, porque Deus nem sempre vai nos dar o que nós queremos, tá? A gente não entende dessa maneira. Todas as coisas que operam para o bem é a formação do caráter de Cristo em nós. Frustração, amargura, por não estarmos com o coração devidamente tratado pela graça, e inveja. Vamos quebrar o 10º mandamento que diz: não cobiçarás. Eu penso que são esses os riscos. Sim. O senhor falando aí, pastor, me veio à mente, sabe? A gente olha, por exemplo, você deu exemplo de pessoas que buscam melhores colocações no mercado de trabalho, pessoas que buscam concursos públicos, né? Pessoas que querem estudar cursos específicos porque dão mais dinheiro e tal. E eu fico pensando também em pais e mães, por exemplo, que preferem e têm mais preocupação que seus filhos sejam prósperos e sejam pessoas que, de fato, façam um curso superior que te dê um retorno financeiro em detrimento da vida espiritual do filho, né? Infelizmente, são poucos, ou não vou dizer poucos, mas existem alguns pais que não têm um pensamento correto em relação ao filho, né? Não veem o filho como um pecador que precisa da redenção de Jesus Cristo. E esse pai é o responsável por ensinar, por instruir, por dar conselhos bíblicos, por ajustar e ajudar o filho no crescimento espiritual dele, para que ele possa, antes de qualquer outra coisa, ser um cristão verdadeiro. Ser um cristão, ser um homem e uma mulher que amem a Deus, que tenham seu coração voltado para as verdades espirituais. Que antes de qualquer outra coisa, Deus seja o centro, o foco desse filho, né? Que Deus nos abençoe para que mais pais compreendam essa verdade, compreendam essa importância, né? E como diz a própria Bíblia, né? O filho é como uma flecha, né? E o pai, de forma lógica, né? Quem vai atirar essa flecha e tem que atirar para o alvo certo, né? Eu lembro, Kleber, da última viagem que eu fiz da Bahia para João Pessoa. Meu pai... Eu já estava decidido, Kleber e Marcos, de não viajar. Eu tinha o quê? Cerca de 17 anos. Eu falei assim, não, eu não vou viajar, não. Eu já estou quase de maior, vou ficar aqui na Bahia mesmo. E ele e minha família que vá atrás lá de se mudar e tal. E foi uma luta, sabe, para meu pai me convencer. E meu pai pensando, né, falando com Deus... E chegou ao ponto, e aí veio esse versículo na cabeça dele, olha, o filho é como uma flecha, né, na mão do arqueiro. E ele falou assim, não, eu tenho que fazer e eu tenho que ajudar meu filho a andar no caminho certo e tomar decisões certas. E o interessante é que ele conversando comigo, ele veio, explicou e tal, e aí eu me decidi a vir, sabe? Eu me decidi a ir para João Pessoa, para Paraíba. E eu vi que foi a mão de Deus, sabe? Cuidando, modelando, tratando, né? Eu podia muito bem estar com minha avó lá na Bahia, tranquilo, sem problema, mas e a minha vida espiritual? E como é que eu ia lidar com as situações da vida, né? Eu achava que já era homem, né? Eu pensei, na minha cabeça, né? Já sou homem, já, rapaz. Eu já vou decidir a minha vida aqui. Eu não vou querer que ninguém mais se preocupe comigo, não, que eu já vou me resolver, né? Mas
a preocupação, né, que meu pai teve, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida da minha mãe, pelo que eles passaram, né, e sofreram para que pudesse me criar e criar Dora, e aí também agora meu irmãozinho, né, de 7 anos. Mas eu vejo, né, que a gente precisa de mais pais assim, né, Kleber, que se preocupe com a vida espiritual do filho, que entendam que deve conduzir o filho para o alvo, para o caminho certo, né, para onde realmente Deus quer que nós estejamos, né, independente de qualquer valor, de dinheiro, de qualquer tipo de algo material, nosso coração, como pai, como servo de Deus, deve estar em chegar e viver de acordo com a vontade de Deus. Isso aí. Samuel, vamos... Penso quero assim que também, você... sabe, Samuel? Pode falar, pastor, pode falar. Não, só ia dizer que eu penso assim, que foi Jesus quem disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, preparado para quem será. Assim é aquele que é rico aos olhos dos homens, ou que entesoura para o mundo, mas não é rico para Deus. Então, assim, nossos filhos vão estar diante de Deus, os nossos filhos vão participar do tribunal de Cristo. Exatamente. A grande questão é, como é que eu quero vê-los naquele dia? Só isso. Sim. Exatamente. Sim. Agora a gente já vai soltar a próxima pergunta, mas antes do pastor responder, eu vou dar um recado. Então, Samuel, na sua câmera fechada ali, já deixa no ar qual é a próxima pergunta que o pastor vai responder para a gente. Vamos lá. Vamos lá, pastor. O senhor falou um pouco sobre Jó, né? Mas eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre Jó e o que tem a ver Jó sobre simplicidade, ou então poderia citar algum outro personagem bíblico que nos ensina, nos traz esse ensinamento sobre simplicidade. Isso aí, daqui a pouquinho o pastor vai responder essa questão, mas agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter conforto é estar naquele ambiente bem aconchegante, um ambiente bonito e confortável, não é verdade? Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar aquele ambiente que você trabalha, o ambiente que você mora, ou aquele cantinho onde você desenvolve coisas novas, sabe? O cantinho da criatividade? Pois é, a Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja bem pertinho da sua casa e também no próprio site que está aparecendo aqui na tela, www.qualivinil.com.br. Você pode acessar e conhecer a linha de produtos desta empresa que é parceira aqui da IPPTV e da nossa Junta Missionária de Pinheiros há tanto tempo, né? Por isso, você pode se inspirar, transformar e decorar usando Quali Vinil. E eu sei que vocês estão gostando bastante do nosso tema de hoje, mas daqui a pouquinho a gente vai continuar falando. Samuel já deixou uma pergunta no ar aqui e nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o pastor Kleber vai responder para a gente esse questionamento aí. Quais são os personagens bíblicos que nos ensinam a respeito de uma vida simples? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, é muito rápido, não sai daí, a gente já volta. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. O passado já não mais tem poder, pois o novo sou. Nele vou viver, posso amar. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Aos seus pés vou me lançar.
O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPPTV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta com a Conversa da Tarde. Já quero mandar um abraço para todo mundo aqui que está comentando no chat. O Luciano Chaves, lá de Pernambuco. A Cíntia de Ribeirão Pires, São Paulo. A Cida, que também está sempre com a gente. Ela comentou sobre o livro que o pastor citou, né, Ego Transformado, do Tim Keller. E ela disse: Ego Transformado, um fantástico livro que nos faz refletir e confrontar a nossa vida através da Bíblia de uma forma humilde e vazia. Eu amei ler esse livro. Muito bom mesmo, Cida. Um abraço também para o Josué Miron, lá da Espanha, Madrid. E a Delva, que toda tarde está aqui com a gente. Agora eu quero falar sobre um livro que tem a ver também com o nosso tema. Como você lida com o seu dinheiro? Pois é, nós vamos falar sobre isso agora na nossa dica da Hebron. Como usar o nosso dinheiro de uma forma que agrade a Deus. Você vai descobrir a resposta para essa pergunta e aprender a administrar as suas finanças de uma maneira correta com o novo livro da editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Dinheiro, Bens e Eternidade. Princípios bíblicos para administrar as suas finanças com sabedoria. Ficou interessado? O Tiago Henrique vai nos mostrar e falar um pouco mais a respeito desta obra neste vídeo. Por que juntar tesouros fugazes na terra, quando Deus nos oferece tesouros melhores e eternos no céu? Interrompa agora a sua programação para falar de algo do seu interesse: dinheiro, bens e eternidade. Quer saber do que eu estou falando? Estou falando do livro da editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Ficou interessado? Adquira agora o seu por este link que aparece na sua tela, editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da editora Hebron é revertido para a causa missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Isso aí, nós entregamos em todo o Brasil. Então acesse o site editorebron.com.br, escolha este ou outros livros. Lá tem uma variedade enorme de produtos que irão te abençoar. E 100% do lucro das vendas é investido na obra missionária, porque a Hebron é muito mais do que uma livraria, é muito mais do que uma editora. É a sua editora missionária. E vamos voltar a falar do nosso tema. Samuel tinha deixado uma pergunta no ar aqui. Samuel, nos relembre que pergunta é essa e em seguida o pastor vai nos responder. Vamos lá, Marcos. A pergunta feita foi com relação a personagens bíblicos, né? Algum personagem que traga esse ensinamento, né, essa instrução sobre simplicidade. O pastor Kleber falou um pouquinho sobre o Jó. A pergunta é se ele teria algo a mais para falar sobre o Jó, ou se teria algum outro personagem bíblico que poderia nos trazer maiores lições, né, sobre a simplicidade. Quando eu falei de Jó,
Embora eu o veja como exemplo de simplicidade, sim, pelo desprendimento material, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E diz o texto, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas eu, quando penso em simplicidade, embora eu veja em Jó uma grande referência, eu consigo enxergar mais detalhes na vida do apóstolo Paulo. Apesar da sua envergadura intelectual, era um homem versado em muitos conhecimentos, poliglota, estudou aos pés de Gamaliel, provavelmente veio de uma família abastada, mas ele diz, escrevendo aos Filipenses, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vejo o apóstolo Paulo ele se submetendo a várias situações que, do ponto de vista lógico, do ponto de vista humano, ele não precisaria passar. E ele passou. E, para mim, ele se constitui, depois de Jesus, uma grande referência no sentido de simplicidade, de ser um homem desprendido de status. Ele não se vestia para agradar, ele não falava para agradar as pessoas, dizer que convém pregar Cristo este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então ele é alguém que é simples na sua forma de falar, até abre mão da sua eloquência para falar de maneira mais alcançável, diríamos assim, para o seu público. Então o apóstolo Paulo, apesar da grande condição que ele tinha de ser o homem que ele quisesse, cidadão romano que era, num período que a cidadania romana não era tão fácil, ele diz, considero tudo como perda, lá em Filipenses, por amor de Cristo e do Evangelho. Em nada considero minha vida por preciosa, ele diz isso em Atos 20, 24, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus. É por isso que nós afirmamos, com base no que ele fala lá em Timóteo, que a simplicidade está sim associada à perspectiva correta do reino, a simplicidade da vida está associada à confiança na providência de Deus, e por fim, a simplicidade da vida livra o crente de distrações desse mundo. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse mesmo Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. Então, para mim, quando eu penso em simplicidade, quando eu penso em viver com contentamento, o apóstolo Paulo ele escreveu mais sobre isso, ele falou sobre isso. Por isso, depois de Jesus, é a minha maior referência quando eu penso ou preciso refletir acerca de mim mesmo quanto ao contentamento. Verdade, a simplicidade de Paulo nos constrange, né? A gente vê que quando ele fala aquela parte que o senhor já falou aí, né, de estar contente em todas as circunstâncias, né? Tendo com que comer, com que se vestir, nós devemos estar contentes, isso nos constrange demais. E o nosso maior exemplo de simplicidade é o Senhor Jesus Cristo, né, pastor? Então, para finalizar o nosso bate-papo, queria que o senhor trouxesse alguns ensinamentos aí de o que nós aprendemos sobre uma vida simples e humilde, né, com o nosso próprio Senhor. Se Jesus pensasse em status, ele não teria ido à cruz. Ele, diante de Pilatos, tinha feito um show pirotécnico, quando ele disse, você não sabia que eu posso lhe livrar? E Jesus responde, nenhum poder teria sobre mim, se do céu não fosse dado. Com Jesus eu aprendo a desejar cumprir a vontade de Deus, apesar dos custos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele foi no Getsemane e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, Jesus, eu aprendo com ele a desejar cumprir a vontade de Deus, seja qual for, inclusive sair de uma condição material superior para ir para um inferior, cumprindo a vontade de Deus. Isso é plenamente possível. Eu já ouvi várias histórias de pessoas que abriram mão de concursos públicos, de uma vida estável financeiramente, para ser missionário em locais que, do ponto de vista lógico, você diria, meu Deus, que absurdo. Aprendo com Jesus, além de desejar cumprir a vontade de Deus, apesar dos custos, a confiar no plano da providência. E ainda, entender que a simplicidade é a consequência de uma vida satisfeita em Deus. Foi ele que disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Olha só, vinde a mim. E lá na frente ele vai dizer, e achareis descanso para a vossa alma. Então, se a gente vai a Jesus, se a gente tem uma vida de comunhão com ele, é só lembrar de Marta e Maria.
Marta distraída, Maria aos pés de Jesus. Quanto mais eu estou aos pés de Jesus, e sem usar aqui uma linguagem simbólica, metafórica, estar aos pés de Cristo, está em comunhão com Ele, submisso à sua vontade, através de uma vida diária, devocional, nas primeiras horas, e além disso, durante todo o dia, procurando depender dele para decisões, orando toda hora em súplica. Então, quando a gente vive assim, olhando para Cristo, que desejou cumprir a vontade de Deus, e assim a gente também fazendo, confiando no seu plano, então a gente experimenta muito da graça do Senhor. A graça dele nos basta. É isso. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por esse momento aqui que o senhor separou aí para estar conosco. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família aí, abençoada. Não se preocupe que eu vou aí. A gente vai dar certo, tá bom? Obrigado mesmo por essas palavras, por essas sábias palavras, e que Deus continue nos ajudando a trilhar no caminho de simplicidade, né? Caminho em que nós estamos no foco certo, no local certo, aonde Deus tem disposto direcionar nossas vidas. Obrigado mesmo, Deus abençoe aí, tá bom? Amém. Amém, Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade, um abraço, Marcos, um abraço, Samuel, e todos que fazem a IPPTV, os ouvintes, que Deus continue abençoando essa TV abençoada cada dia. Amém. Um abração, pastor. Amém, pastor, obrigado. Nós seguimos por aqui com o nosso programa, vamos falar um pouco mais a respeito deste tema, né? O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, né? Mateus 5, verso 3, pois deles é o reino dos céus. E agora o pastor Hernandes vai falar a respeito disso, sobre pobre de espírito e viver com humildade. Vamos ver esse vídeo. Ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Você conhece gente assim? Eu sou um coitadinho. Tadinho de mim, eu sou tão fraquinho, eu não consigo fazer nada, eu não tenho dom nenhum, na verdade eu sou um zero à esquerda. E você começa a se diminuir, você começa a se achatar. Isso não é virtude, isso é defeito, isso é pecado. Essa é a atitude lá dos espias de Israel, que olharam para os gigantes e disseram, não, lá, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Aos nossos olhos, nós somos gafanhotos. Então preste atenção nisso, quando você está se diminuindo com quanto à autoimagem, você está criticando o Criador, porque Deus não errou o projeto. Então Jesus não está falando disso, que pobreza, bem-aventurados os pobres, é ser pobre de autoestima. Mas então o que significa? O que significa? Primeiro, ser pobre de espírito, irmãos, é a base para as outras virtudes. Jesus começa lançando esse alicerce. É impossível você pensar nas outras virtudes decorrentes das bem-aventuranças se você não começar por este alicerce, por esta base. Pobre de espírito, humilde de espírito. Se Jesus começasse, por exemplo, bem-aventurados os limpos de coração, estaríamos perdidos. Não dá para nós. O que significa isso? O começo da bem-aventurança é quando você reconhece que você precisa se aproximar de Deus de mãos vazias, sem pleitear direitos, sem reivindicar o que você pressupostamente merece. Você precisa chegar diante de Deus pobre, necessitado, dizendo, Senhor, eu não tenho nada, eu dependo de Ti, eu careço de Ti, eu necessito do Teu socorro, eu necessito da Tua ajuda. A não ser que você comece por aí, não há esperança. Eita, que bênção, né, ter Hernandes conosco aqui, falando essa verdade, né? A gente tem que ter a visão correta de nós mesmos com relação às verdades espirituais. Porque quando nós estamos distantes, né, de Deus, nós começamos a ver e a tentar olhar a vida de uma outra perspectiva que não seja do próprio Deus, né? E é por isso que o pastor Arival vai falar que quanto mais próximos de Deus, mais simples nos tornamos. Vamos ver o vídeo? E é interessante, meus amados irmãos, que quanto mais a gente vai se afastando da simplicidade de Cristo, mais
pessoas complexas nós vamos nos tornando. Quando nós nos aproximamos de Cristo, mais simples nós nos tornamos, mais humildes nós nos tornamos. As pessoas mais humildes, as pessoas que mais serviram, as pessoas que mais se pareceram com Cristo, foram aquelas que mais se aproximaram de Cristo. E eu queria que você entendesse o que Paulo está dizendo aqui. A sua mente pode ser corrompida pelo demônio, pelo diabo, de tal maneira que você vai se afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Eu fico observando, e aqui é uma crítica muito pessoal, né? Os pastores hoje, os pastores das grandes igrejas, só usam terno Hugo Boss, né? Pastores que têm iates, pastores que têm helicópteros, pastores que só andam de avião, pastores que têm segurança. Jesus viveu a vida toda, nunca teve segurança. Jesus nunca reivindicou os seus direitos. Jesus nunca foi ao Procon. Sabia disso? Ele era simples, ele era autêntico, ele era genuíno. E a pergunta que eu faço para você é: o quanto há de Cristo na minha vida hoje? O quanto há de Cristo no meu cristianismo hoje? O quanto há de Jesus na minha vida, na vida da nossa igreja? O quanto nós temos aqui, irmãos, do Espírito de Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pergunta profunda aí para você nessa tarde, né? Quanto de Jesus há em você, né? A sua vida se parece com a vida de Jesus, uma vida humilde, simples, sem colocar o seu coração em bens materiais, sem estar preocupado em ser melhor do que o outro. Será que isso faz parte da nossa vida? Pois é, vai pensando sobre isso aí. E agora eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você que está acompanhando o nosso programa aqui, está gostando da programação da IPP-TV? Pois é, um time de mais de 30 pessoas está aqui trabalhando, fazendo um conteúdo diariamente para você, um conteúdo de teologia reformada, bíblica, 100% gratuito para você aqui na internet, disponível 24 horas por dia no YouTube. E nós queremos continuar trabalhando, levando a mensagem da verdade neste que é um campo missionário. A internet é um campo missionário e por isso a IPP-TV é muito mais do que uma web TV. É também uma missão e eu te convido a fazer parte dessa missão, contribuindo com qualquer valor. Basta colocar os 10 centavos no final da sua oferta para identificarmos que ela é direcionada para a campanha Parceiros IPP-TV. E aí você pode fazer um Pix nesse CNPJ que está aparecendo aqui na tela, ó, que é o 10 755 150 1000 contra 69, é o CNPJ da JMP, da nossa Junta Missionária, e aí qualquer valor que você contribuir, colocando os 10 centavos, será direcionado para a nossa campanha de Parceiros IPP-TV. Faça parte da nossa família, contribua, seja generoso e nos ajude a manter a IPP-TV no ar. E agora, Samuel, vamos continuar falando sobre o nosso tema de hoje, que é viver com simplicidade. O que mais a Bíblia tem a nos dizer a respeito desse tema? Ela tem muito, Marcos, tem muito a dizer, a nos ensinar. E eu separei um texto aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Lá em Mateus, capítulo 6, dentro do Sermão do Monte, né? Versículos 19 a 21. Diz o seguinte o texto: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Em outro trecho da Bíblia nós vamos ver que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E o intuito aqui não é falar para você ser pobre, né? O intuito aqui o seu foco não deve estar nos tesouros, nos bens materiais, né? E no versículo 21 que vai deixar isso claro, né? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a pergunta que nós fazemos hoje é: onde está o nosso coração?
O pastor Kleber muito bem apontou aí que é do coração, né? É no coração que tem essa essência de ser ou não simples, né? Um rico pode ser muito bem, pode agir muito bem com simplicidade. Um pobre pode agir muito bem com arrogância e com ganância. A questão é onde está o nosso coração. E Marcos, eu fico encantado com os ensinamentos de Cristo, né? Eu fico encantado com a forma que ele fala, com a forma que ele aborda os temas, né, corriqueiros da vida, e esse aqui é um deles, né? Devemos guardar o nosso coração nas verdades espirituais. E se Deus lhe abençoou com bens materiais, glória a Deus por isso. Mas o intuito é que você abençoe muito mais do que financeiramente do que outros que Deus não abençoou, como te abençoou financeiramente. A visão, irmãos, é sempre o reino. A visão é sempre o crescimento espiritual dos irmãos. A visão é sempre o crescimento de alcançar, o alcance ser aumentado com relação ao evangelho, à proclamação do reino. Então, tudo é voltado para Cristo. Tudo é voltado para o Senhor nosso Deus. Não existe nada que esteja à parte de Deus. Tudo nosso é de Deus. Nós somos de Deus. Nossos bens são de Deus. Então, os nossos corações devem estar voltados para o reino de Deus. Porque quando os nossos corações estão voltados para o reino de Deus, aí, Marcos, a gente vai caminhar com mais leveza, mais tranquilidade. Mesmo ricos, cheios de dinheiro, mas glorificando a Deus. E utilizando esse dinheiro para que o reino cresça, para que as pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Porque essa é a essência do Evangelho. Transformação de vidas. É entender, é levar para o pecador o entendimento em que Cristo morreu por ele, pelos pecados dele, e eles precisam se arrepender e ter fé em Cristo, para aí eles terem a salvação. Então, que nós possamos guardar o nosso coração para viver com simplicidade, para viver no foco certo, para viver entendendo que em Cristo nós temos o maior direcionamento. Deus, através da sua santa palavra, nos direciona para o louvor de sua glória. Amém. Que Deus nos ajude a termos uma vida simples, um coração humilde, né, voltado para Ele, não buscando os tesouros da terra, como você leu, mas buscando os tesouros do céu, né? Que essa seja a nossa, que isso esteja no nosso coração, né? Que você busque uma vida de simplicidade, que você seja humilde e que sejamos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quero te agradecer por sua companhia. O tema hoje foi muito legal, aprendemos muito nessa tarde, né? E quero te convidar para segunda-feira estar com a gente novamente aqui no Conversa da Tarde, ao vivo, 1h30. E o programa de hoje está disponível a partir de amanhã no IPP Play. Então é só acessar lá, você vai poder maratonar aí o Conversa da Tarde. A gente termina o programa de que jeito, Samuel? Com música. Isso aí, Débora, Josiel, Oséias cantam pra gente, e a seguir tem Capelania ao vivo, a Lenivação já deve estar por aqui nos estúdios, tudo pronto. Acabou a Conversa da Tarde, corre aqui no canal, já procura outra live do Capelania e que você seja abençoado também com esse programa, que é sempre muito edificante. Até segunda-feira, Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas.